Você sabia que quando a gente lida mal com alguma conversa aparentemente insignificante, estabelecemos um padrão de comportamento que pode se revelar em todas as outras conversas decisivas? Pois é, então vem cá que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, eu sou Betina Pinto e é muito legal ter a sua companhia. Ao longo dos meus mais de 20 anos de casamento, eu tive e tenho muitas conversas decisivas com o meu marido Guilherme. E eu tenho certeza de que você também teve e tem conversas decisivas com seu marido ou com sua esposa, com seu namorado ou com a sua namorada. Ao contrário do que muita gente pensa, as conversas decisivas não são aquelas que acontecem uma vez por ano ou quando algo muito sério acontece. As conversas decisivas são aquelas conversas cotidianas que afetam a nossa vida. O que torna uma conversa decisiva é o resultado dessa conversa que pode ter impacto na nossa qualidade de vida. É quando algum elemento da nossa rotina pode ser alterado para sempre, para melhor ou para pior. Uma conversa decisiva é diferente de um simples bate-papo, porque envolve aí interesses, opiniões que podem ser diferentes e emoções. Normalmente a gente não se prepara para ter conversas difíceis, nem com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho, nem com o chefe. E é justamente quando somos pegos de surpresa e nesse momento ficamos sem saber o que responder. Ou lidamos mal com alguma conversa que aparentemente pode ser insignificante e passamos então a estabelecer um padrão de comportamento que pode se revelar em todas as outras conversas decisivas. Por isso esse assunto é tão importante e precisa ficar atento para não continuar alimentando então esse padrão. É muito comum a gente evitar conversas difíceis. Já aconteceu isso com você? Precisa resolver um assunto, precisa conversar algo importante com a sua mãe, por exemplo? E você fica aí empurrando com a barriga, porque não sabe nem como iniciar a conversa e nem como desenvolver esse diálogo. É comum também, além de evitar conversas difíceis, por não estarmos preparados, elas serem um desastre. A gente sai com algumas sensações desse tipo de conversa. Por exemplo, de que não falou o que deveria. Ou então saímos com a sensação de que falamos demais e não resolvemos a questão. Ou ainda ficamos só ouvindo e não conseguimos nos expressar. Sabe, isso acontece porque o nosso corpo reage quando temos conversas difíceis. Quando as conversas passam de rotineiras a difíceis ou decisivas, normalmente a gente tem problema. Isso acontece porque as emoções não nos preparam para o diálogo eficiente. E elas acabam falando muito alto numa discussão, por exemplo. Quando dominamos as conversas difíceis, passamos a nos desenvolver mais na carreira profissional ou nos nossos relacionamentos, que melhoram muito. Quando fracassamos nas conversas decisivas, também podemos fracassar nos nossos relacionamentos. Você já parou para pensar que quando a gente não consegue se comunicar, a gente deixa uma lacuna no relacionamento que logo é preenchida por brigas e besteiras? É isso que acontece quando não nos preparamos para conversas difíceis. Sabe, no fundo de cada conversa bem-sucedida está o fluxo livre de informações relevantes. As pessoas expressam suas opiniões de maneira honesta e abertamente. Elas revelam o que sentem e argumentam para fundamentar o que pensam. Falam de suas opiniões, mesmo quando são diferentes, polêmicas ou pouco aceitas. Esse é o segredo. E a esse segredo nós chamamos de diálogo. As pessoas que são habilidosas no diálogo dão o melhor de si para que todos na conversa se sintam seguros e consigam apresentar suas opiniões e chegar a um consenso. Fique atento então, porque toda vez que fugimos de uma conversa difícil é porque não sabemos como trocar informações relevantes. Estamos inseguros sobre o que pensamos e queremos e ficamos com medo de nos expressar. Quando isso acontece, ao invés da gente se engajar numa conversa fluida, passamos a atacar ou ficar na defensiva e a conversa não evolui. Para você ter sucesso em conversas decisivas, precisa aprender a dialogar. E dialogar não é tomar decisões,
Você precisa praticar o diálogo para que o seu cérebro e o seu corpo se acostumem a dialogar. E quando as conversas difíceis surgirem, você já estará treinado. Sabe, é como aprender a dirigir. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu entrava em pânico só de pensar em quanta coisa precisava fazer ao mesmo tempo. Eu achava que nunca conseguiria. Com a prática, algumas coisas vão ficando automáticas, mas é preciso praticar. No caso das conversas, é preciso conversar. É preciso dialogar. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a arte de ouvir, o poder das palavras e como os nossos pensamentos podem dirigir os nossos relacionamentos. Tudo isso está diretamente ligado a ter conversas difíceis e ser bem-sucedida com elas. Dá uma olhada aqui no canal e assiste a esses vídeos. Tenho certeza de que eles vão te ajudar bastante. Então, rapidão aqui comigo. As conversas decisivas são aquelas conversas cotidianas que afetam a nossa vida. Uma conversa decisiva é diferente de um simples bate-papo, porque envolve interesses, opiniões que podem ser diferentes e, é claro, muita emoção. É muito comum a gente evitar conversas difíceis. Quando lidamos mal com alguma conversa difícil, estabelecemos aí um padrão de comportamento que pode se revelar em todas as outras conversas. O nosso corpo reage quando temos conversas difíceis. Por isso, é preciso praticar o diálogo para ficar mais preparado quando uma conversa difícil ou decisiva surgir. Pensa aí e me conta aqui nos comentários se faz sentido para você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.